Irmã Paula Sueli vai falar conosco sobre o que acontece com os espíritos envolvidos em um aborto intencional. Do ponto de vista espiritual, quais são os perigos dessa situação? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um desafio bem grande, porque é um tema bem grande e um tempo bem pequenininho. Então, vamos lá. Eu queria começar com a palavra do irmão Paiva. Podemos ir para a próxima tela. Ele diz, em Mãezinha Deixe-me Viver, essa sua publicação é de 1987, argumentei. Os que, por desconhecimento de certos fatores espirituais, infelizmente ainda defendem o aborto, alegando que a mulher é dona do seu corpo, esquecem-se, porém, de que, pelo mesmo raciocínio, o corpo do bebê é do bebê. Então, para a nossa reflexão, nós vamos considerar todos esses espíritos envolvidos. Aqueles que já estão num processo de reencarnação que contemple a sua vida, a sua maturação e a sua capacidade de advogar pelos seus direitos, e aqueles que estão em gestação. E é importante a gente observar que a reencarnação das almas não começa no nascimento. Ela começa no momento da fecundação. Quando a vida biológica é estabelecida, aquele espírito que já está profundamente conectado aos seus pais, à sua família, à sua comunidade e à sua missão, inicia o seu processo de reencarnação. Mas, se nós fôssemos a fundo, perceberíamos que o processo de reencarnação contempla meses e anos preparatórios de aprendizado, de estudo, não apenas de preparação da alma, mas do corpo que será utilizado por aquele indivíduo. Aqui eu separei, gente, 4 questões centrais que nós vamos trabalhar hoje. A primeira tem a ver com planejamento espiritual, porque pode aparecer a seguinte dúvida. Se a vida é eterna, eu não posso deixar essa gestação para mais tarde? Eu super quero ser mãe, eu tenho compromisso com esse espírito, entendi, só que agora não dá. Será que não dá para prorrogar esse compromisso? O segundo ponto é a perspectiva do bebê, porque existem diferenças importantes na perspectiva e na experiência do espírito reencarnante quando ele sofre um aborto espontâneo e um aborto intencional. O terceiro ponto são os laços de sofrimento, que são muito profundos, e nós vamos falar sobre a vinculação que existe entre as almas que protagonizam um aborto intencional. E o quarto ponto é o que fazer, como ajudar pessoas que tenham cometido um aborto intencionalmente ou que pensem em fazer isso. Então, o primeiro ponto, gente, é o planejamento espiritual, a consideração e a percepção de que cada gravidez é única. A Nathalie trouxe para a gente um dado impressionante. No momento em que o espermatozoide tem um contato inicial com o óvulo, então nem começou, não houve ainda a primeira divisão celular. Ele encostou naquela membrana, a transformação química dispara um processo que define tudo o que o nosso corpo material será. Isso acontece porque isso já foi amplamente e detalhadamente planejado do ponto de vista espiritual. Isso foi traçado minuciosamente para atender à necessidade que aquele espírito teria nesta missão. Então, nós vamos reencarnar muitas vezes e todas as vezes o corpo que nós utilizaremos será diferente. Cada gestação é única. Então, a primeira coisa é perceber isso, né? Um mesmo espírito, se pudesse nascer mais de uma vez numa mesma família, teria características diferentes, condições diferentes. Só que há um detalhe muito mais grave a ser considerado. O impacto dessa violência é muito traumático para o espírito que reencarna. Então, você está no mundo espiritual, na plenitude das suas capacidades, né? Então, você pode ser um espírito de evolução média, você volita, por exemplo, você se comunica pelo pensamento, você é capaz de protagonizar o planejamento com bastante consciência da sua próxima vida. Mas mesmo que você não tenha assim, uma evolução média, mesmo que você esteja numa condição espiritual bastante abalada, você, no mínimo, anda por si, fala por si, é capaz de dizer o que quer, o que não quer, se defender de uma violência. Um bebê não. Quando um espírito se prepara para reencarnar, ele dá uma espécie de salto no escuro. Ele está se colocando absolutamente indefeso, vulnerável, frágil, nas mãos de terceiros. Ele tem confiança de que esses espíritos que vão recebê-lo realizarão todo o amparo de que ele necessita. E todo amparo quer dizer todo amparo mesmo. Alimentação, higiene, cuidados básicos de saúde. E aí, quando esse processo é interrompido por um aborto intencional, o espírito sofre toda a violência desse processo. Ele sente fisicamente, porque o corpo perispiritual é destruído, então essa é uma experiência dolorosa do ponto de vista físico, mas a pior dor é a dor moral, é a dor da traição, é a dor do abandono. Então, é difícil, gente, é praticamente impossível que um espírito aceite, durante o tempo de vida dos seus pais, voltar na mesma casa que o abortou intencionalmente.
O que geralmente acontece é que esses espíritos se tornam, inclusive, perseguidores dos seus pais. Não porque sejam maus, mas porque estão profundamente feridos. Então, o quadro que se estabelece ali não é um quadro que favoreça a reaproximação imediata dessas almas. É uma ilusão pensar, estou abortando agora, mas olha, querido, volta aí, hein? Quando eu estiver melhor, eu te chamo. Isso não vai acontecer. É uma ilusão. E quando a gente tem dimensão dessa realidade, a gente salta para o próximo tópico, que é considerar o espírito que não pode falar por si, mas que está plenamente consciente de todo o processo. É o 2, tá? O 2 é a perspectiva do bebê. Então, nós temos muitos relatos na religião divina, trazidos pela espiritualidade superior, que falam sobre a diferença entre um aborto espontâneo para um aborto intencional. No aborto espontâneo, aquilo estava previsto na agenda espiritual. Aquela alma teria um tempo de vida e um tipo de experiência. Ele ou ela precisaria passar por certas experiências que só seriam possíveis tendo um curto tempo de vida, apenas a gestação, inclusive o impacto de morte, digamos assim. E esses espíritos são muito gratos aos seus genitores, porque eles suportam, esse pai e essa mãe, suportam espiritualmente essa dor, né? Se comprometem em recebê-lo por esse curtíssimo tempo. É um trauma muito grande, gente. É um sofrimento muito grande perder um bebê, né? Tem uma fala muito bonita de um amigo espiritual aqui na religião divina para uma mãe que tinha passado várias vezes por essa experiência. E ele diz assim: lembre-se que você não perdeu os seus filhos. Você ganhou amigos para a eternidade, que entendem o tamanho do seu sacrifício, de abrir mão da presença deles. É isso que o aborto espontâneo representa. Esses pais estão envolvidos no cumprimento da agenda espiritual daquela criança, não causaram a sua morte, se sacrificam, né, na ausência da convivência material para que esse espírito pudesse viver essa etapa que precisava. Inclusive, não é raro que esses espíritos que morreram assim prematuramente aos nossos olhos voltem nessas famílias, tamanha confiança que tem nos seus pais. Então, numa mesma vida, aí sim, um espírito que passou por um aborto pode reencarnar na mesma família. Agora, no caso do aborto provocado, é o oposto disso, né? É um processo de violência, então é intensamente doloroso e é absolutamente traumático para esse espírito. Ele terá muita dificuldade de confiar em alguém, né, para tentar novamente a reencarnação. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a dívida espiritual que envolve essas almas. Eu queria trazer um relato, está no livro Ação e Reação. O irmão Paiva, inclusive, já leu no Super Rede Boa Vontade de Rádio esse acontecimento, né, essa situação. É uma jovem que vai abortar e ela tem dinheiro, então ela tem condições de fazer isso, né, digamos, do ponto de vista clínico, de forma segura. Entretanto, ela não sabe que esse espírito que ela está recebendo como filho é alguém com quem ela tem uma dívida espiritual muito grande, né? Ela prejudicou muito ele em outras vidas e ele está muito feliz, porque ele está tendo pelas mãos dela a oportunidade de reencarnar. Ele não conseguiu que ninguém topasse, né, ser sua mãe. Então, para ela, aquela gravidez não foi planejada, não era o momento ideal para ela. Para ele, é a salvação da história espiritual dele. E aí, ela é alertada em sonho pela mãe que não faça o aborto, mas ela ainda assim insiste. E no momento em que o aborto está sendo provocado, o espírito percebe. O filho que até então tinha superado aquele laço de mágoa e ódio, porque ela teve a misericórdia de recebê-lo em seu ventre, ele se dá conta do que está acontecendo e então, tudo aquilo que vinha da dívida espiritual dos dois, todo aquele passado de ódio, de rancores, vem à tona. E ele decide que se ele não pode viver, ela não pode viver também. Ele se agarra, o perispírito dele se agarra ao útero dela. E quando a pessoa que está fazendo o procedimento tira o corpo, o espírito já não está no corpo, fica agarrado no útero dela, causa uma hemorragia que a levará à morte. Ela poderia estar na UTI mais equipada, com os melhores profissionais do mundo, e ela morreria de qualquer forma. E não por razões físicas, materiais, embora tudo seja espiritual, como já aprendemos com o irmão Paiva. A dívida é tão grande que não são raros, pelo contrário, né? Temos muitos estudos e muitos relatos espirituais que falam de quadros de obsessão que afetam os pais e os médicos e outros profissionais de saúde que se colocam nessa condição, né? Então, muitas vezes, o espírito que foi abortado se torna um perseguidor daquelas pessoas, porque ele foi, na perspectiva dele, assassinado. E ele quer que essas pessoas paguem, e muitas vezes vai ser pelo caminho da vingança que ele acredita que isso se dará. Então, o nosso tema é ajuda, é o último ponto, né? O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? Então, é importante nós observarmos a postura de Jesus, né, diante de pessoas que cometeram
erros terríveis, o Cristo deixou claro que ninguém está eternamente perdido para Deus. E como nós vimos, inclusive a saúde hoje já identifica, né, que as pessoas que provocaram abortos sofrem imensamente com culpas. Então, o nosso trabalho como seguidores de Jesus, né, propagadores do seu novo mandamento, não é reforçar essas culpas. É dizer a essas pessoas que elas podem fazer alguma coisa pelos seus filhos, e devem fazer. Devem orar pelos seus filhos, de todo o coração. Mesmo que num primeiro momento só seja possível dizer uma ou outra palavra, mesmo que a emoção seja muito forte, mas é preciso orar e é preciso agir. É preciso se dedicar à caridade, a acolher outras crianças, a lutar para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Existem relatos espirituais comoventes de espíritos que, na condição de obsessores, deixaram de perseguir outros, porque perceberam o amadurecimento espiritual dos seus agressores e se arrependeram então dessa perseguição. E dessa forma, há oportunidade de reencontro e de recomeço. E o nosso trabalho, além desse cuidado, do não julgamento, do acolhimento, do incentivo à oração e à caridade, é o trabalho da prevenção. É o trabalho de esclarecer que sexualidade não é qualquer coisa. Sexualidade é algo muito sério. Do ponto de vista espiritual, é o mecanismo pelo qual nós manipulamos a energia mais poderosa de todas, a energia da criação. Então não pode ser tratado com banalidade. E nós precisamos falar sobre isso, da importância do preservativo, do planejamento familiar, mas não só disso, porque isso não é suficiente para proteger o nosso espírito, para proteger a nossa alma, inclusive porque com todos os métodos de prevenção ainda é possível engravidar. Então, eu estou pronto para isso? Eu estou pronto para compartilhar com essa pessoa com quem eu me relaciono a missão espiritual de educar alguém? De ter alguém tão profundamente ligado ao meu destino espiritual? Essas reflexões precisam ser feitas. E é isso que é preventivo do ponto de vista da saúde física e espiritual. É isso que é libertário, é isso que vai ajudar as pessoas. Quando alguém diz assim, eu quero abortar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é oferecer apoio a essa pessoa. E apoio é ajudá-la a cumprir a sua missão espiritual. A gente percebe que quando as pessoas têm apoio, quando as mulheres têm apoio, elas conseguem lutar pelos seus filhos. Elas optam por cuidar de si e dos seus filhos. E dessa forma têm acesso à felicidade que tanto desejam. Para encerrar, a palavra do irmão Paiva, ele diz, Jesus, o profeta divino, veio à Terra para salvar as criaturas. Por isso, a nossa constante preocupação em defender a vida. Então, nós estamos aqui para lutar para que todas as crianças e suas mães e seus pais tenham o direito de viver. E não é porque nós somos pessoas ótimas. Quer dizer, se nós pudermos ser pessoas ótimas até lá, que bom. Mas é por causa de Jesus. É porque Jesus não considerou que ninguém era menos humano, que ninguém era menos importante, que ninguém podia ficar fora da conta da humanidade, quando mulheres e crianças literalmente não eram contadas. Foi por causa da coragem de Jesus que essas pessoas entraram para a história e começaram a ser reconhecidas. Pioneiro na defesa dos direitos humanos, nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós o seguimos e lutamos por essa causa de todo o coração, para não perder ninguém. Então, que nós saibamos aprender com o amor do Cristo, a lutar por todas as pessoas, porque todas elas têm valor.